Rodrigues, o João Ferreira do Amaral e Manuela Leixo sobre a questão do futuro do espaço euro, cenários para a Europa, um debate à volta de um texto que a Maria João Rodrigues escreveu para a Fundação Friedrich Ebert e que foi discutido em vários países da União Europeia e do qual depois vai sair uma publicação. Tivemos mais 3 iniciativas antes do verão, uma sobre democracia participativa no Porto, outra sobre educação superior em Coimbra e a terceira sobre energia e agricultura aqui em Lisboa, no Museu do Oriente. Hoje temos esta iniciativa organizada pelo professor Alfredo Bruto da Costa, sobre o modelo de sociedade, condicionantes e opções. E acho que já cumpri o meu papel e vou agora trocar o lugar com o coordenador desta sessão, o professor Bruto da Costa, e agradeço a presença dos outros aqui na mesa que vão ser apresentados por ele, assim como a tema. Obrigado. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a presença de todos e, de modo especial, a colaboração ótima que a Fundação Friedrich Ebert nos tem dado nestas iniciativas. Eu penso que há uma dúvida fundamental que pode surgir na cabeça de muitos de nós, pelo menos surgiu na minha cabeça, e que é esta: qual é o sentido de, numa altura em que o país não só navega à vista, mas não sabe do seu amanhã cronológico, qual é o sentido de pensarmos a uma distância mais longa sobre o futuro, sobre o modelo de sociedade, sobre condicionantes e opções? Eu penso que há 2 razões para isso que gostaria de partilhar convosco. A primeira é que tenho reparado, e tenho dito isto em público, que políticas de curto prazo, de muitíssimo curto prazo, que têm sido postas em prática entre nós, algumas delas afetam, porventura, gravemente, para não dizer definitivamente, alguns aspectos estruturais da nossa sociedade. Talvez seja exagero falar em prejuízo definitivo, mas talvez não seja exagero dizer que há alguns aspectos da sociedade portuguesa que são caros à sociedade portuguesa, estão sendo afetados, porventura, de uma forma profunda, para não dizer definitiva. E, portanto, esse curto prazo de que falamos não é um curto prazo superficial. É um curto prazo que tem por trás de si opções profundas de sociedade diferentes. A segunda razão é a de que, como muitos dos nossos comentadores têm dito, comentadores e políticos têm dito, não adianta irmos fazendo austeridade sobre austeridade se depois não houver nada que seja um futuro aceite e querido pelos portugueses. Portanto, quer por uma razão, quer por outra, eu penso que não é antes de tempo começarmos a pensar em aspectos de mais longo prazo, digamos assim,
da nossa sociedade. Penso mesmo que há aspectos em que tem sido posto em causa o Estado de Direito, o contrato legal entre o Estado e os cidadãos tem sido posto em causa unilateralmente e isto afeta o Estado de Direito. A noção de sociedade com direitos está a ser cada vez mais apagada do nosso horizonte e do nosso presente. E, finalmente, quer este aspecto, quer o outro, tem a ver com a democracia em que estamos e que queremos salvar e consolidar. Nós vamos abordar hoje o problema da sociedade, eu posso dizer, do Estado Social, se quiserem, em três perspectivas. Há mais, pareceu-nos que estas três poderiam dar lugar a uma primeira reflexão. Todos sabemos que os aspectos demográficos são uma das condicionantes importantes do Estado de Providência. Daí que tenhamos pedido à doutora Maria Luís, à professora Maria Luís, que é especialista nestas matérias, para nos dar uma ideia de como é que vai a demografia em Portugal e na Europa e que tipo de condicionantes é que essa demografia nos trará ao pensarmos no nosso futuro, que tipo de opções são ainda possíveis dentro desse quadro e se será possível alterar o próprio quadro demográfico. Fazemos à doutora Rosário Carneiro, a professora Maria Luís, como disse, é professora de matérias ligadas à demografia na Universidade de Aveiro. Tem um currículo que eu peço licença para não expô-lo todo. Fazemos uma pergunta relacionada com esta, mas mais direta à professora Rosário Carneiro, que todos conhecem, foi deputada independente pelo PS em dois mandatos e que tem vindo a debruçar-se, a ensinar ao longo de algumas décadas, não muitas, pela sua idade, algumas décadas, sobre questões ligadas à família e outras conexas. A pergunta que lhe fazemos é: porquê é que os casais portugueses não têm mais filhos? É uma questão mais funda do que pode parecer à primeira vista. Tem a ver com o modelo de sociedade e com o estilo de vida, portanto, e tem a ver com o tal problema demográfico, que é uma das condicionantes mais importantes, embora não a única, das opções que estão abertas e que temos entre nós. Finalmente, pedimos ao professor Jos Bergman, que é professor na Universidade de Leuven e que tem uma longa experiência docente e de intervenção, foi consultor da Comissão Europeia durante muitos anos e de vários outros órgãos, foi professor em Tilburg, na Holanda, agora está em Leuven, é presidente da Associação Internacional de Segurança Social, portanto é uma pessoa que tem pensado nestas questões há muito tempo e de forma englobante. Pedimos a ele, por sugestão minha, para nos dizermos quais são os pontos importantes para o debate sobre esta matéria na Europa. E porquê? Porque devo dizer que eu estou altamente preocupado
e cheio até ao pescoço de ver e assistir a discussões sobre o Estado Social exclusivamente do ponto de vista financeiro. As finanças são importantes. Simplesmente, antes das finanças, há muitas outras decisões e opções dos governos e dos povos. E muito das finanças depende também do tipo de opções que a população e o povo e a sociedade faz sobre o tipo de sociedade que quer. Daí que tenha pedido ao professor Bergman para recentrar o debate. Recentrar o debate não quer dizer que é minimizar os seus aspectos financeiros, mas é colocar outras questões importantes e colocar também uma certa ordem no debate sobre aquilo que interessa ao Estado Social. Eu penso que era esta a introdução que eu devia à assistência. Mais uma vez agradeço a todos. Mais uma vez também digo, e isto é bom de dizer, quer para vós, quer para mim próprio, como membro do LIP, que não estamos aqui perante uma sessão pública massiva, estamos aqui perante pessoas que querem ajudar o LIP e o Partido Socialista a pensar um pouco mais fundo, através de uma certa paragem. Através de uma certa paragem. Não podemos pensar a correr, que dá mau resultado. Portanto, pelo menos enquanto uns correm, que outros tenham algum sinal de paragem para pensar um bocadinho. Sendo assim, dava a palavra imediatamente à professora Maria Luís Rocha Pinto, que nos, como disse, irá falar sobre os aspectos demográficos relacionados com estas matérias de opções da sociedade de Estado Social, etc. Professora, faz favor. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite, que me deixou fundamentalmente sensibilizada, porque normalmente a demografia não é uma área que as pessoas liguem a importância de per si. Ora, há muitos anos que eu sou docente nesta área e eu vim para esta área exatamente porque senti falta dela a trabalhar nas áreas de planeamento económico e social. Eu venho para a demografia depois de ser técnica de planeamento, porque não sabia nada de população e achava que tinha que perceber mais do que aquilo que em Portugal, na altura, já lá vão muitos anos, na altura se sabia. E, portanto, eu venho pela necessidade que senti de aprofundar as questões demográficas. Se não se importa, eu vou-me levantar e vou pedir para me pôr o meu PowerPoint. Eu espero que os dados que vos trago sejam para utilizar. Eu trago muitos números, mas não vos vou ler os números. Eles vão servir só de fio condutor e eu também não sou capaz de falar sentada. Isto é outra coisa, isto é um defeito de professora e é o defeito de um professor que gosta de ser professor, que sou eu. A primeira ideia que vos quero deixar é que, efetivamente, o nosso país cresceu. Eu só vos trago dados praticamente não há um ou outro caso em que eu fui mais atrás, porque acho que se percebe melhor. Trago-vos dados desde 91, fundamentalmente, 91, 2001 e o que se sabe de 2011, e podem passar, sou eu, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. E aponto para onde? Onde quiser, não passa nada. Não. Should point that way. Pronto, não tem pilha. Com certeza, mas eu vou continuar. You should point that way. It is not the pointing. I want to change the image. Portanto, trago-vos fundamentalmente a evolução e logo neste primeiro quadro aquilo que eu tentei
que se tornasse clara em números absolutos, foi não só a evolução, como a evolução por grandes grupos de idades, que é isto que está aqui. Ou seja, é um dos problemas que nós temos que encarar, seja onde for. A população total cresce, no último decênio, cerca de 2%, mas os jovens, se repararem, passam de 1.970 e tal mil para 1.570 e tal mil em 2011. Entre 2001 e 2011 declinou o número de jovens até aos 14 anos de 5%, e dos 15 aos 24, entre dois, está em declínio, não me passem ainda, isto está um bocado complicado. Já está? Isto agora é para trás e para diante é aqui? Agora foi tudo para trás. Pronto, ok. Muito obrigado. Portanto, dos 15 aos 24, se repararem, os valores também vêm sempre em declínio e na última década declinaram 22% os jovens dos 15 aos 19. É um valor ainda mais acentuado do que aquilo que é o declínio dos jovens. Em contrapartida, temos o grupo dos 25-64 a crescer e o grupo dos 65 mais a crescer de uma forma ainda mais expressiva, cresce cerca de 19% nestes 10 anos. Isto dá-nos as percentagens por grupos de idades e eu julgo que vale a pena só olharmos que passámos de 91 para 2011 de 20% de jovens de menos de 15 anos para 14,9%, não chega aos 15%, e portanto diminui não só a percentagem, como diminui o número de jovens, como vimos há bocado, por isso é que eu quis ter um quadro em números absolutos, porque a população pouco, mas cresceu, este grupo declina fortemente, o grupo dos 15 aos 24 também declina, o grupo dos 25-64 aumenta e o grupo dos 65 mais já representa bastante mais do que o grupo dos menos de 15. Portanto, nós temos cerca de 15%, não chega, de jovens com menos de 15 anos e temos mais de 19% de indivíduos com mais de 65 anos. Aquela curva dá-nos só a ideia, desde 1900, por isso é que disse, tem alguns casos em que eu vi muito atrás, só para termos uma ideia do declínio dos jovens e da subida dos mais idosos, que se cruzaram alguns por volta de 2001 com o mesmo valor, o valor era muito aproximado em 2001, a percentagem de jovens e de idosos. Quando eu disser idosos são sempre os de mais de 65, quando eu disser jovens são sempre os de menos de 15, e é óbvio que em 2011 estamos já com a situação invertida. Por outro lado, gostava que olhassem, reparem que em 60 e em 70 os jovens mantiveram-se nesta década, apesar da nossa emigração mais ou menos estabilizados, e só a partir de 70 é que nós temos um declínio sistemático. Em contrapartida, este não era um valor muito baixo. Nós tínhamos 8,1% em 1960 de idosos, era um valor que refletia também a nossa emigração, que faz com que o peso dos mais velhos pareça maior, e também este aumento é muito rápido. Por outro lado, tem a seguir uma coluna que tem o índice de envelhecimento, e eu gostava de vos dizer que o índice de envelhecimento, quando eu comecei a trabalhar em demografia a sério em 1980, chamava-se índice de vitalidade. Era assim, eu ainda escrevo muitas vezes, porque me engano, IV, em vez de IE. Porquê? Porque ele mede a vitalidade de uma população. Ele diz-me, este indicador diz-me quantos idosos de mais de 65 anos eu tenho por cada 100 indivíduos com menos de 15. Portanto, em 1960 nós tínhamos 27 idosos por
por cada 100 jovens. Em 2011, temos 129 indivíduos com mais de 65 anos por cada 100 jovens. Portanto, há uns anos para cá que nós passámos a chamar nós, os demógrafos, índice de envelhecimento. Isto é um fenómeno que percorre a Europa e, portanto, o índice foi mudando de nome. É exatamente o mesmo índice, mas mudou de estatuto, digamos assim. E gostava também de vos mostrar aqui um outro fenómeno que é interessante. Não é tão expressivo, eu podia tê-lo tornado mais expressivo, mas resolvi só utilizar indicadores que existem onde se pode, em qualquer lado, para depois, se quiserem ir, ver melhor. Que é a percentagem de indivíduos com 75 e mais anos nos de 65 e mais. Portanto, qual é a proporção, qual é a percentagem dos indivíduos com mais de 75 nos que têm 65? E mais, claro, no total dos que têm mais de 65. Eram 34% em 60, são quase metade, 48% em 2011. Portanto, nós temos aqui todo um fenómeno de envelhecimento que também é traduzido, não há cálculos sistemáticos para a idade média da população. Eu resolvi só pôr aqueles dois valores que era mais fácil. Em 30 anos, a idade média da nossa população toda aumentou 10 anos. É óbvio que esta questão é uma questão que não é só do envelhecimento. Eu não estou a tratar só do envelhecimento, porque aquilo que está por trás do envelhecimento tem a ver com as três variáveis macro, as três variáveis microdemográficas, para além de todos os fatores sociais que existem. Natalidade, nós gostamos mais de não tratá-la na base da fecundidade, mortalidade e os movimentos migratórios. Eu vou deixar isto com o LIP por uma razão muito simples e trago o quê aqui? Eu cada vez estou mais convencido que as políticas que têm sido levadas a cabo ao longo dos tempos, mesmo quando são políticas globalmente corretas sob o ponto de vista macro para o país, precisam de ter em atenção a diversidade do nosso território. O nosso território, se nós pegarmos nas NUTS 3, tem características completamente distintas. Eu só tenho aqui os ritmos médios de crescimento que, se repararem, vão sendo negativos. Isto já são valores para 2011, portanto, com os dados provisórios do censo, mas os valores globais não vão mudar, o que está por apurar é o resto, os valores globais estão aí. E quando nós ponemos isto nas pequenas NUTS, o que é que nós temos? Temos mesmo regiões que tradicionalmente até cresciam, que passam a ver a sua população a fugir. Isto aqui não tem a ver com idades, tem a ver com capacidade de atração e de repulsão. A região norte cresceu apenas 0,1% ao ano, o que significa que cresceu cerca de 1% entre 2001 e 2011, com uma série de regiões a perderem população, algumas de uma forma extraordinariamente expressiva, como já era de calcular, até menos expressiva que em época, como o Alto Trás-os-Montes, como o Douro, mas que se estende agora entre Douro e Voga, ou Tâmega e, enfim, o Minho-Lima, que é o distrito, por acaso é das poucas NUTs que corresponde a um distrito, é o distrito de Viana de Castelo, para quem é o único NUT que corresponde a um distrito. É, ao longo de décadas, uma região que vê a sua população com os fluxos da imigração a subir e a descer e com características de região de interior, sendo uma região completamente litoral. Tem outras características em termos sociais que são de litoral. Em termos populacionais é efetivamente como se fosse uma região de interior. Depois temos aqui o centro
e o centro, contrariamente à ideia que se tem de que onde se perde mais população, onde se está mais envelhecido, é o Alentejo, não é o Alentejo. Não. Quem perde mais população são as zonas do centro do interior do país. Perdem mais rapidamente, envelhecem também mais depressa. Nos últimos anos tem sido o Pinhal interior sul e a Beira interior norte são as regiões do centro que estão a deixar fugir população e rapidamente, porque aqueles valores que estão ali perto de 1% ao ano é enorme. Portanto, são as regiões do centro do país, e por isso é que eu estava a dizer que é necessário, quando se pega em políticas, fundamentalmente em políticas sociais, eu tenho andado com uma colega minha, mas são trabalhos que raramente são financiados e nós nos vemos aflitas para trabalhar, que é ver a relação entre estas regiões altamente deprimidas e os equipamentos que existem, quer para a primeira infância, quer em termos de escolaridade, quer em termos de saúde, quer em termos de apoio à terceira idade. E, portanto, andamos a tentar ver isto, mas é um trabalho moroso, não vos consigo trazer conclusões nenhumas por enquanto. Temos umas ideias que já começam a surgir, mas se repararem, tem aqui, mesmo a Cova da Beira, que tinha visto a sua população a crescer ligeiramente entre 91 e 2001, já voltou a valores negativos e a de mais de 0,5% ao ano, o que é enorme. Portanto, o país não é um só, o país precisa de abordagens macro bem definidas, mas com enfoques regionais que têm que terem atenção à realidade do país aí. Tem a seguir Lisboa, Alentejo e Algarve e, efetivamente, o Alentejo, se repararem, declina nesta última década, vou dar um trambolhão aqui, nesta última década, mas não tem níveis de declínio tão acentuados como aqueles que eu vos mostrei da região centro, portanto são menos acentuados. E onde é que vamos crescer? Vamos crescer em Lisboa. Lisboa, eu tenho que explicar aqui, quer o centro, quer Lisboa, quer o Alentejo, não têm valores de comparação entre 81 e 91, pela simples razão de que as NUTs 2 mudaram. Houve NUTs 3, umas que subiram, outras que desceram, portanto não posso fazer a comparação. Posso fazer daí para a frente, mas não posso fazer nesta. Os totais não batem certo e, portanto, não fazia muito sentido e as NUTs estão certas. Portanto, cresce Lisboa e é interessante que mesmo a grande Lisboa cresce e cresce a Península de Setúbal. O valor mais significativo, embora já mais baixo do que na década de 90, é o do Algarve. No entanto, estes crescimentos nesta região são interessantes. A Lesíria do Tejo também cresce e agora está no Alentejo, mas, embora é uma questão política com a qual eu não vou discutir aqui, a questão da alteração das NUTs e por aí fora. Por outro lado, a Madeira voltou a crescer depois de um período de quase declínio e os Açores crescem, mas crescem pouco. Pronto. Isto são dados que ficam e eu quis fundamentalmente que tivessem uma percepção do regional de uma forma mais miúda, que são as NUTs 3, ou seja, as nossas regiões. Julgo que pode ser interessante também perceber como é que Portugal cresceu na última década. À custa de quê? Como? O saldo natural de Portugal está aqui. É este valor. O saldo migratório, e estamos numa década onde a imigração teve um papel preponderante, está aqui. E isto deu o crescimento do país. Portanto, o nosso saldo natural é mínimo, é muito baixo.
o nosso saldo migratório foi um saldo migratório elevado. Daí para a frente, provavelmente, de 2011 para a frente, nós não vamos ter saldos migratórios como temos nesta década, simplesmente. O continente é pouco mais ou menos o mesmo, e agora reparem porque é interessante. Agora voltamos a dar um olhar regional, mas para as regiões grandes. O norte perde, cresce, esta coisinha que está aqui, à custa de quê? À custa só, exclusivamente do seu saldo natural, mas que lhe fugiu para outras regiões do país ou para o estrangeiro. Por simplesmente. Portanto, estes dois valores são muito idênticos, tanto que este crescimento é negligenciável, por isso é que tinham ali um valor de 0,1. Portanto, o saldo natural da região norte é completamente comido, digamos assim, pelo saldo migratório. Na região centro, o saldo natural é, em parte, compensado pelo saldo migratório, o que é interessante e nos leva a ter que estudar mais. Nós só agora é que começamos a ter dados e como devem saber, sobre as migrações nós temos pouca informação. A nossa informação sobre as migrações é dificílima de trabalhar e era importantíssima sobre os modelos de sociedade que queremos percebê-la melhor. Lisboa cresce, Lisboa região, Grande Lisboa mais Península de Setúbal, cresce em termos de saldo natural, cresce em termos de saldo migratório. O Alentejo declina em termos de saldo natural, cresce um bocadinho em termos de saldo migratório, mas dá um crescimento negativo. O Algarve é muito interessante, porque o Algarve, em termos de saldo natural, não cresceu quase nada, e, portanto, o crescimento que tem, que é o verde, deve-se exclusivamente ao saldo migratório. Os Açores, pode-se dizer que ficaram um pouco mais ou menos como estavam, portanto, sem grandes alterações, têm um pequeno saldo natural, não teve praticamente saldo migratório, e não quer dizer que não tenha havido pessoas a mexer-se. É preciso ter cuidado, eu às vezes digo isto assim, de quem mexe nestes dados todos os dias. O saldo migratório de uma década ser negativo ou positivo não significa que não tenha havido movimentações. Significa que o saldo é nulo, ou quase nulo. O que é completamente diferente de dizer que não houve movimentação de pessoas. São duas coisas completamente distintas. Na região autónoma de Madeira, também cresce praticamente só a partir do saldo migratório. Eu vou deixar isto aqui, tem depois, para mim isto só é interessante, dá-nos a evolução da população estrangeira em Portugal e devidamente legalizada, e nós tivemos uma sorte particular e trabalhámos a sorte no sentido do acolhimento. Por poucos países podem dizer que têm o que nós temos ali, que são duas curvas, resultando numa terceira, em que o número de homens e de mulheres é praticamente equiparado. E isso é uma imigração muito mais saudável do que uma imigração, como em muitos países e como em muitas situações, uma imigração fundamentalmente masculina. Portanto, nós temos ali, aquelas curvas mostram-nos uma imigração equilibrada. Isto eu vou deixar depois, são as regiões mais jovens e as mais velhas do país. Mas não posso deixar de dizer aqui uma coisa, que é, apesar de não serem as mais jovens, nós temos o Oeste, a Grande Lisboa, a Península de Setúbal, a Lesíria do Tejo e o Algarve, viram a sua população de menos de 15 anos crescer. Portanto, continuam com percentagens mais baixas do que algumas outras regiões do país, mas viram-na crescer. O que significa que são regiões que atraem população que se reproduz. A fecundidade, provavelmente a Rosário daqui a bocadinho vos vai falar melhor, tem uma curva desde 1971 que está ali patente, achava que valia a pena verem só em curva, e desde 60 a nossa curva tem vindo a ficar cada vez mais estreita e de 2000 para cá, não tenho dados depois de 2000, não há, o INE deixou de publicar para fazer agora acertos com o novo censo,
a nossa curva cada vez mais baixa, mas o máximo da fecundidade deslocou-se já, e isto tem a ver com as tipologias das famílias, para o grupo de idades 30 a 34. Nós tínhamos tradicionalmente, no passado, até bem dentro da década de 60, uma fecundidade tardia, em média, situando o seu máximo no grupo 25-29, pós 25 de Abril. E durante vários anos, a nossa fecundidade mais elevada passou para o grupo 20-24. Houve um capital de esperança que fez com que as pessoas tivessem os filhos mais jovens. Portanto, depois volta a partir de 80 e tal a passar para o grupo 25-29, o máximo, e agora o máximo está no grupo 30-34. Portanto, o máximo da nossa fecundidade está numa idade, independentemente agora das causas, que podíamos discutir, mas eu vou falar só de demografia. Este quadro não fui eu que fiz, mas era o que estava até mais recente e eu recuso-me a fazer coisas que estão feitas. Isto são a percentagem de filhos fora do casamento que existem em Portugal. Isto tem alguma coisa a ver com os modelos de sociedade, isto tem alguma coisa a ver com a tipologia das famílias. Sem 60 e ainda declinando até 75, nós não chegámos a ter 10% de crianças nascidas fora do casamento, hoje são mais, em 2010 eram mais de 40%. É interessante, no entanto, se olharem aquelas linhas que é quando se tem dados para poder fazer os cálculos. Fora do casamento com coabitação dos pais, e são a maioria e ultrapassam os 30%, e, portanto, esta curva a verde são fora do casamento sem coabitação dos pais. Até há pouco tempo nós não conseguíamos fazer esta distinção, agora conseguimos, de facto, a maioria das crianças que nascem fora do casamento, mas é em uniões de facto, portanto, com coabitação dos pais, o que me parece importante nós começarmos e sermos capazes de distinguir. Tenho agora uma série de indicadores aqui que rapidamente, só para nós podermos comparar com a Europa, e a questão da fecundidade é importante a esse nível. O emprego feminino dos 20 aos 64 é superior. Em Portugal, os dados são de 2009, são do Demography Report, que eu, aliás, tenho aqui portanto, a União Europeia. Quem depois quiser ir ver, pode clicar, tem o site de onde eles foram todos tirados, que é para não haver dúvidas. Nós temos, até em 2009, com a crise, não sei se estamos exatamente aí, mas isto são tendências pesadas. Todas estas tendências são pesadas no sentido em que não mudam do dia para a noite. E isto era para relacionar com as questões da fecundidade, como é o óbvio das tipologias das famílias. Porque nós temos, dos 20 aos 64, 66% das mulheres trabalhavam contra 62,5% na Europa. Dos 25 aos 54, e eu gostava muito que a União Europeia passasse a fazer até aos 50, porque depois de 54, depois de 50 não temos, a fecundidade é reduzidíssima, é estatisticamente insignificante, mas eu não consigo partir daquele grupo, porque ele não está partido na origem. Portanto, dos 25 aos 54, nós temos 75,2% das mulheres a trabalhar, contra 68% na União Europeia. O emprego feminino em part-time em Portugal é de 15,2% em 2009, sempre, contra 31% na União Europeia. O número médio de horas de trabalho também é superior. Agora temos o resultado de políticas interessantes. O apoio social às crianças dos 0 aos 2 anos é superior em Portugal, 33%, relativamente ao da União Europeia, 28%. Isto tem também a ver muito com os apoios à maternidade diretamente às mães, como é óbvio. Eu calculo que sim. O apoio social das crianças dos 3 até à escolaridade obrigatória é inferior em Portugal, relativamente à União Europeia, 78%.
As mulheres portuguesas abandonam o mercado de trabalho em média mais tarde do que as da União Europeia. O emprego feminino dos 65 aos 69 é mais elevado em Portugal. O emprego feminino dos 60 aos 64 é também mais elevado em Portugal do que a média da União Europeia. O abandono feminino precoce do ensino de formação dos 18 aos 24 é superior em Portugal ao da União Europeia, e a percentagem de mulheres entre os 30 e os 34 anos com nível de formação superior é ainda menor, embora tenhamos dado passos gigantescos neste sentido. As nossas esperanças de vida têm vindo a aumentar e nós situamos perfeitamente dentro das médias europeias. Eu não vos vou estar a ler isto em pormenor. Em 2010, 76,4 anos para os homens, 82,3 para as mulheres. Mas aqui há um dado que a mim me interessa particularmente quando nós olhamos para os modelos de sociedade. Nós vivemos não só cada vez mais, como aos 65 anos, e basta olhar para os valores de 2010, nós, em média, homens e mulheres, podíamos esperar viver mais 18,6 anos, e os homens 16,8 e as mulheres 20,1. Estes valores têm tendência a continuar a aumentar ou a estabilizar, mas não sei se estabilizarão. Agora, de qualquer forma, as mulheres vivem mais do que os homens nascem mais do que as mulheres, de modo que depois isto vai-se compensando ao longo da vida. E, portanto, nós vivemos mais e não são os demógrafos que vão explicar essa diferença. Estou mesmo a acabar. Só vos queria mostrar aqui, pois podem ver estes valores todos, mas é muito interessante. Vivem mais mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens, mesmo depois dos 65, mas aos 65 anos, a esperança de vida sem incapacidades de longa duração é maior nos homens do que nas mulheres, de cerca de 1,4 anos. O que é interessante. E os países não são todos assim. E isto são dados recentes, a União Europeia ainda anda a trabalhá-los de uma forma que ainda não é muito segura, mas são indicativos, e os nossos são comparados com os dos outros, são calculados da mesma forma, portanto comparáveis. E há países onde, de facto, os homens têm melhor qualidade de vida depois de 65 e têm uma vida melhor, mais longa, melhor, e as mulheres, menor. E há, como aqui, neste caso, países em que é ao contrário. Portanto, eu não vou-vos deixar já com estas questões. O que estão aqui questões, nós vamos viver numa sociedade envelhecida, é essa sociedade que nós vamos ter, e as projeções para 2030, daqui a 18 anos, não é nada. Sem migrações, mesmo que por uma loucura idealista a nossa fecundidade voltasse a subir aos dois filhos por mulher, a população portuguesa em 2030 seria inferior à de 2011, sem ter em conta as migrações. Deixo. Muito obrigado. Eu peço desculpas por uma certa insistência de contermos as posições nos limites de tempo. Espero que depois, na altura do debate, poderá completar o seu pensamento. Então, dava a palavra a Rosário Carneiro para nos dizer porque é que os casais portugueses não têm mais filhos. Boa pergunta. Sobretudo dada por mim. Então, boa tarde. Sobretudo dada por ela, que tem 9 filhos. Uma boa pergunta. Eu não quero ficar atrás da Maria Luís, por isso também falo de pé. Mas é por uma razão muito prática. É porque eu adormeço comigo própria. E estar sentada é muito grave. E fico com maiores dificuldades de raciocínio e é só um estratagema de autodefesa. Ora bem, quando o professor Alfredo Bruta Costa me fez esta proposta para vir aqui hoje refletirmos juntos sobre esta pergunta, eu achei que era um desafio interessante, porque
tem a ver com uma questão nuclear para nós, sociedade, comunidade, que é a nossa sobrevivência, a nossa sustentabilidade. Se não há crianças, não haverá futuro, não é? Portanto, isto é uma questão que é crucial de debate, mas que é complexa a resposta. Contrariamente ao que a Maria Luís esteve a fazer, que nos encheu de uma informação preciosa, rigorosa, fiável, eu decidi que não traria um único quadro, uma única tabela, e que iria talvez, porque não se trata aqui de um saber feito e exato, mas trata-se sobretudo de colocar algumas questões sobre as quais todos nós podemos pensar e, naturalmente, relativamente às quais temos posições e perspectivas diferentes. Por isso, para não tentar fazer alguma mistificação com uma hipotética objetividade de dados apresentados, pensei arriscar colocando questões que têm exclusivamente a ver com alguns pontos de reflexão que me pareceram importantes. E assim eu resolvi devolver a pergunta e a questão, começando por uma outra pergunta. Porquê é que temos filhos? Para perceber porque é que não temos filhos, temos que perceber então, ou tentar compreender que temos filhos por alguma razão e, portanto, alguns desses fundamentos são determinantes das nossas opções de não termos filhos. Eu pensei que também que seria interessante seguir um pouco das propostas contidas em algum trabalho de economistas da área da família e dos comportamentos sociais que propendem a fazer alguma racionalização destas questões. Portanto, para não ficar refém de convicções mais filosóficas ou pessoais. Aquilo que nós conseguimos, de alguma forma, sistematizar é que, na verdade, não há uma única causa que leva as pessoas a terem filhos ou a não terem filhos. É uma multiplicidade de fatores que influenciam uma multiplicidade de decisões. A decisão de ter um filho não é uma decisão unívoca, é uma que se prende com um conjunto variado de decisões, porque ter um filho afeta uma quantidade incrível de componentes das vidas privadas de cada um. Por isso, não há uma única variável que possa explicar o sim e o não relativamente a esta opção. Nós podemos identificar dois tipos de variáveis, umas mais estáveis ao longo do tempo, e mesmo essas com alguma variação, ou pelo menos com uma variação de abordagem filosófica ou ideológica, e um outro tipo de variáveis que são mais mutáveis com o tempo. No primeiro conjunto das variáveis que nós podemos dizer que são estáveis ao longo do tempo, dizem uns que é o instinto para a manutenção da espécie, dizem outros, com uma linguagem mais adequada e mais contemporânea, que se trata de uma perspectiva de continuidade da espécie intergeracional. No fundo, trata-se sempre da mesma questão de nos continuarmos, não é? Depois, neste conjunto de variáveis, é referenciado também o amor pelos filhos ou o enriquecimento emocional e pessoal. É curioso que nas abordagens feitas pelos economistas que eu referi da área dos comportamentos sociais e da família, eles falam deste amor como uma utility que não está disponível no mercado, não se encontra numa prateleira de supermercado, e que esta necessidade intrínseca do ser humano para se realizar, para encontrar a plenitude da sua dimensão pessoal, ela só se realiza exatamente nesta dimensão que tem a ver com a possibilidade de, através do outro, realizar a proposta da continuidade intergeracional, mas também de poder, de uma forma altruísta e segura, realizar esta dimensão do enriquecimento pessoal e emocional através do amor que pode dar aos seus filhos. E também, e citei-a deliberadamente, porque ela, de alguma forma, é considerada como
desfasada do nosso contemporâneo, que é o cumprimento das expectativas sociais. E será que existem expectativas sociais relativamente às pessoas terem filhos? Será que as pessoas sentem pressão social para terem filhos? Nós diríamos que, relativamente ao nosso ambiente social, àquele que nos envolve, nós não temos tanto essa percepção de pressão. No entanto, não deixa de ser curioso que, há cerca de 3 anos, estando eu a coordenar um trabalho de parceria com a Noruega, e a Noruega é um dos países que recuperou o desejável número da reposição das gerações, tentando perceber o que é que tinha levado a população norueguesa a modificar os seus comportamentos face à natalidade, e sendo muito claro que têm uma longevidade de consistência de políticas públicas que devolvem segurança às pessoas para fazerem as suas opções, porque é disto que se trata, houve uma resposta que foi sistematicamente dada por políticos e por académicos. Foi muito interessante. Tem a ver com o cumprimento das expectativas sociais. Foi dito sistematicamente pelas pessoas questionadas. A comunidade norueguesa tem uma consciência clara de que é necessário termos filhos para que a Noruega continue e se desenvolva. Foi só por isso que eu mantive esta variável que é citada nos estudos, que é referida, que nós temos a percepção que não é verdade, que não há esta percepção, mas, perante a experiência norueguesa, a resposta que me é devolvida, e não é por populares, é por políticos, por académicos, por investigadores que dão esta resposta para ajudar a compreender a modificação da predisposição face à natalidade neste país. Temos depois um outro conjunto de variáveis, que são variáveis que têm flutuações ao longo dos tempos e que têm a ver com os benefícios que os filhos representam. A satisfação que dão aos pais, naturalmente. Há variáveis que entraram em desuso, a força de trabalho, o desaparecimento, a necessidade de mão de obra intensiva com pouca qualificação, claramente que faz cair esta variável. O seguro na velhice também faz cair esta variável, mas há variáveis que, sendo modificáveis, permanecem. E esta do sucesso, da satisfação, é uma variável que, tendo modificações ao longo dos tempos, é uma variável que é constante, apesar de tudo, nesta evolução. Dizendo tudo isto, nós estamos perante um processo de escolhas. Ter filhos ou não é uma escolha, não é? É fundamentalmente uma escolha. Mas são escolhas que todos nós fazemos, e hoje cada vez mais, mas sempre foi assim, excetuando uma fase remota da nossa existência como humanidade. Elas são feitas com uma perspectiva de maximização da felicidade. E esta maximização da felicidade é claramente condicionada por um conjunto variável de fatores. A oportunidade, a informação que está disponível e que é disponível, e a forma como ela é processada, porque nós não processamos de igual forma a informação. Desde logo, a variável educação determina a forma como se processa esta mesma informação disponível, a pressão que nós sentimos para tomar as decisões, etc. Mas nós sabemos também que as decisões, e na forma como estou a colocar, parece que nós estamos exclusivamente perante um processo racional. E não se trata de um processo exclusivamente racional, ou pelo menos nós pensamos que não seria exclusivamente racional. Porque, de facto, no racional, o que nós fazemos é comparar custos-benefícios e ver o que é que ganho e o que é que perco. E isso está presente naquilo que é determinante mais significativa da opção contemporânea para se ter filhos ou não ter. É uma avaliação claríssima, objetiva, racional de custo-benefícios. Mas temos também as dimensões irracionais desta decisão, que são determinadas pela incorporação de variáveis psicológicas, culturais, etc. Eu vou dar só um pequeno exemplo daquilo que quero significar com isto,
dando um exemplo que não tem nada a ver com crianças. Que, no sentido de explicar o que é que eu quis dizer quando escrevi, que optamos muitas vezes por desutilidades que se sobrepõem ao critério da utilidade, exatamente por estas expressões psicológicas, de convicções, de preconceitos que temos. E vou situar no exemplo das mulheres. Muitas vezes, um empregador opta por um homem menos qualificado em detrimento de uma mulher mais qualificada, porque resulta da sua convicção de que funciona melhor com um homem do que uma mulher. Portanto, a utilidade da qualificação da mulher é preterida em função da utilidade que ele tem relativamente ao gosto ou ao desgosto que ele teria de ter feito a opção alternativa. O mesmo se passa então, neste tema que nós estamos a tratar, isto é, os critérios de utilização não são exclusivamente no foro do racional. Ou são, isto é, eles são cada vez mais no foro do racional, mas há sempre uma dimensão que se sobrepõe, que tem a ver com as dimensões psicológicas, culturais, etc. Mas, retomando então esta proposta que faço da ponderação de custos e benefícios, há uma especialização clara em torno da temática família, filhos, casamento, coabitação, etc. Uma especialização que tem a ver com trabalho doméstico e com determinadas funções. No entanto, nós verificamos uma alteração neste campo da especialização, que é real. Isto é, eu estava já a passar para a parte de baixo, peço desculpa. Voltando à primeira... continuando o que estava a dizer, nós verificamos que há uma crescente especialização na área doméstica por parte dos homens e há uma crescente especialização por parte das mulheres no campo do mercado de trabalho, o que significa uma desvalorização de toda esta perspectiva especializada que vai provocar várias coisas. A professora Maria Luís referiu alguns indicadores, mas claramente tem a ver com a subida da idade de casamento, com a redução do número de casamentos, com o aumento do número de divórcios, com a redução do número de crianças, porque tudo vai valendo mais e menos em função desta permuta de especializações. E então, sim, voltava à primeira questão, é que este trabalho doméstico, e tem a ver, e se calhar ainda bem que me enganei na ordem que aqui referi, é porque o trabalho doméstico é sistematicamente desvalorizado de um ponto de vista económico. Mas nós sabemos, e sabem quem estuda estas matérias, que ele é tão ou mais valioso quanto aquela especialização ou aquele trabalho que se requer no mundo do mercado, porque ele trata da formação de pessoas, que é o capital mais precioso de qualquer sociedade. No entanto, sabendo que isto é assim, o valor não é nem explícito e é de difícil medição. Raramente se fala de habilitações para trabalho doméstico, mas sabe-se que ela é tão exigente, pelo menos tão exigente, quanto aquela que é necessária para fazer trabalho tecnológico ou em qualquer outra área de produção. Gostava só de referir um trabalho muito interessante que foi produzido pelo Banco Mundial, já quando eu comecei também a trabalhar, portanto já vai para 4 décadas, são 4, Alfredo. Por essa altura, o Banco Mundial, que iniciava o desenvolvimento de ações de intervenção junto dos países que então se chamavam em vias de desenvolvimento, desenvolvia esforços de assistência financeira e técnica nestes países para acelerar o desenvolvimento. E o esforço do investimento era todo ele canalizado para os homens. E nas avaliações que periodicamente têm que fazer, faz parte de uma metodologia de desenvolvimento de projeto, verificavam do fraco retorno deste investimento. Então desenvolveram algum estudo em mais profundidade e é o único trabalho que eu conheço, nestes 40 anos, que mede o contributo direto do trabalho doméstico das mulheres para a formação do produto interno bruto. É um trabalho que data do final dos anos 60 e que verifica que
o que demonstra que nestes países nos quais estava a trabalhar, este trabalho invisível, e assim que se chama este opúsculo, o contributo do trabalho invisível das mulheres para o desenvolvimento, trabalho doméstico, ter crianças, cuidar de crianças e todos os trabalhos afins, contribuía diretamente com 10% para a formação do produto interno bruto. E com esta informação houve uma alteração da canalização de todo o investimento por parte do Banco Mundial nos esforços nesta matéria e todo ele passou a ser centrado nas mulheres. Educação das mulheres, formação das mulheres, etc. Portanto, de há 40 anos para trás, para cá, teria sido interessante que economistas, pelo menos economistas, se tivessem debruçado sobre a necessidade, porque este é um dos fatores cruciais para compreendermos a desvalorização sistemática que recai sobre esta dimensão do funcionamento dos agregados familiares. Mas continuando na proposta que estava fazendo, a ponderação de custos e benefícios, há custos fixos. A gravidez tem um custo, o parto tem, a possibilidade da criança nascer bem, de ser saudável, de se desenvolver bem, o tempo que se tem para estar e para educar a criança são custos efetivos e que são ponderados. Nós raramente o dizemos desta forma tão crua, mas estes factos são determinantes na decisão que é tomada. O tempo das mulheres, naturalmente, e as oportunidades do mercado de trabalho, a importância das alternativas domésticas que reduzem o custo dos filhos. E, de facto, nós hoje podemos observar que há uma redução, de facto, no custo dos filhos, em função do conjunto de propostas que o mercado oferece. E eu não falo de creches. Não estou a falar de creche, estou a falar das máquinas de lavar, das máquinas de secar, etc., que são poderosos auxiliares exatamente no abaixamento do custo desta dimensão. Mas nós também verificamos que, sendo os custos fixos, para se ter meninos, curiosamente há uma redução dos benefícios. Ou, dizendo de uma forma ainda mais crua, há uma redução do valor das crianças. E eu não vou aqui enverdar pelas estatísticas que por vezes vêm de quanto é que vale cada criança do ponto de vista de IRS. Isso é uma outra conversa. Portanto, aqui nós estamos a falar nas determinantes de ter ou de não ter meninos. De facto, o facto de já não ser tão preciso ter meninos que assegurem o trabalho, de ter meninos que assegurem o nosso seguro de vida na velhice. Porquê? Porque aumentaram os produtos públicos que me garantem a assistência na saúde, que me garantem segurança social, bom, enfim, garantiam. Sistemas públicos de reforma também, mais ou menos, garantiam. Enfim, está tudo um bocadinho em variação, mas de qualquer dos modos é toda esta evolução que vai depreciando o valor de cada criança e que nos poderá ajudar de alguma forma a perceber porque sim ou porque não ter filhos. No fundo, e usando um outro tipo de abordagem, uma criança é sempre um investimento. É um investimento de natureza pessoal, emocional, como referimos há pouco, mas e em função, como dizia o Alfredo há pouco, do modelo e do estilo de sociedade que nós temos, é cada vez mais um investimento material, ou coloca-se, sobretudo, no tempo da avaliação de custos-benefícios, na sua dimensão material, perdendo cada vez mais peso toda esta outra dimensão, da dimensão humana, do afeto, dos equilíbrios emocionais, etc. E quando nós olhamos para a multiplicidade de inquéritos e de estudos que são feitos nesta área e que perguntamos a diferença entre fecundidade desejada e fecundidade real, e as pessoas dizem que gostavam de ter 2 ou 3, mas depois só têm 1 ou não têm nenhum, tem a ver exatamente com este conjunto de perspectivas que é a valorização da qualidade. Não de qualidade de relação, mas de qualidade de produtos que são
fornecidos às crianças. A educação, os comportamentos sociais, as ligações profissionais, no sentido de que este investimento que assim, sim, eu olho para ele já mais numa perspectiva material do que numa perspectiva emocional, tem rentabilidade, rende. Portanto, é um pouco como uma poupança que eu faço, o investimento que faço num filho. E tem a ver com como eu pondero entre a qualidade daquilo que vou obter e o custo que me vai dar. Portanto, a predisposição que eu tenho ou não para fazer. Porque, no fundo, trata-se de uma incerteza de retorno. E eu aqui fazia só uma pequena nuance, uma pequena paragem, retomando a questão que foi colocada na apresentação pelo Alfredo Bruto da Costa. É porque esta é uma linguagem que é nova. Esta é uma abordagem que é nova. Mas esta é a abordagem que nos vem através dos vários investigadores desta área, nomeadamente daqueles que estudam numa perspectiva económica e numa perspectiva sociológica. É uma relação de custo-benefício. Toda a dimensão altruísta que tem a ver com a dimensão da relação humana está completamente ausente desta perspectiva. E isso tem a ver com o modelo de sociedade e com estilos de vida. Porque aqui nós olhamos para um filho, com certeza, com imenso afeto, com a tal dimensão que permite o nosso enriquecimento emocional e pessoal, mas olhamos também na perspectiva do retorno, da poupança que foi colocada, neste caso, de uma criança, mas que tem uma perspectiva clara de retorno, de sucesso, etc. E eu privilegio a qualidade do que lhe faço. E qual é a elasticidade que eu tenho para a qualidade que eu invisto para que tenha um retorno alto? É evidente que eu não estou a falar de crise. Este é um comportamento que é anterior à crise, não é? E que a crise poderá ou não acentuar. Mas é um comportamento que nós, senão, não teríamos os indicadores que a Maria Luísa esteve aqui a referir, não é? Porque todos eles se iniciam em épocas anteriores a esta crise que está instalada. No fundo, também nós falamos que entre pais e filhos se estabelece uma espécie de um contrato, o contrato que foi referido pelo Alfredo, contratos que estão a ser quebrados, e no fundo os pais estabelecem com os filhos um contrato que é implícito, mas que é incerto, é inseguro. Não se tem a certeza do sucesso, do retorno, e não se tem também a certeza do retorno do investimento emocional que é feito. Eu espero que o meu filho seja leal para comigo, mas será que ele vai ser leal para comigo? E neste jogo de centralidade pessoal, eu meço centralidade pessoal, de bem-estar pessoal, de desvalorização da construção com o outro e da relação com o outro, e naquilo que está presente na análise prévia de toda a teoria económica sobre estas matérias, que é a família, o sítio do altruísmo, por isso da tal utility que não se encontra no mercado, ela está cada vez mais ausente nesta perspectiva. Portanto, há esta validação. E por isso, naturalmente, vai-se reduzindo a força do laço entre pais e filhos de um ponto de vista desta ponderação de custo-benefícios. E, na verdade, há um contributo importante que quase que parece que funciona contra a natureza, é que o Estado progressivamente vai substituindo os pais junto das crianças, de um ponto de vista educativo, de um ponto de vista do acolhimento, etc., que é um requisito para que os pais tenham mais crianças. No entanto, há como que uma transferência de totalidade deste acompanhamento que contribui também de uma forma lateral para tudo isto. E ainda uma questão que tem a ver com os estilos de vida e com o modelo de sociedade e com esta apreciação de investimento e de custo-benefícios, que é a disponibilidade do que eu vou investir. Quanto é que eu vou investir? Quanto é que vai sobrar para mim ou para o casal? Há uns meses atrás, um jovem casal com um bebê pequenino que ponderava se havia de o inscrever ou não naqueles colégios que são muito caros. 500, 600, 700 euros por mês. E foi-lhes perguntado, então, mas pondera esse custo mensal? E a resposta foi, depende do que sobrar para mim.
Suponho que nunca tinha ouvido uma resposta tão crua que vai de encontro a esta... Isto não tem a ver com qualquer juízo de valor de que seja bom pôr o menino nesse colégio que custa esse dinheiro todo, mas tem a ver com a resposta que foi dada. Depende do que sobrar para mim. Bom, no fundo, o que eu gostava também de chamar a atenção é que nesta ponderação do investimento, vou já quase que acabar, eu peço desculpa, nós temos que este produto, que está a ser cada vez mais escasso, não é? É um produto que se está tornando cada vez mais escasso, é um produto que se está a transformar num produto de luxo pela concentração de investimento que é feito com o objetivo de ter um retorno com sucesso do investimento feito. Nesta perspectiva, vê-se menos de afeto e menos de emoção e vê-se mais de gratificação do investimento que foi feito. Gostava só aqui de fazer 2 ou 3 reflexões relativamente a 2 conjuntos de ideias. Uma são as tensões. Será que só tem filhos quem tem desafogo material? Porque esta é uma das grandes afirmações que é feita. Ou quem tem irracionalidade económica. Não é verdade. Não é verdade porque em todos os grupos nós encontramos como marca determinantes comportamentos a predisposição para não se ter filhos, para não pôr em risco a minha centralidade. Mas nós sabemos também, e aqui tem a ver com alguma parte, não da pergunta, mas daquilo que tem que ser perguntado para se encontrar uma resposta, o que fazer para que as pessoas voltem a ter mais filhos, porque esse é o fator da nossa sobrevivência e da nossa sustentabilidade. Nós sabemos que a fecundidade é uma decisão completamente privada e que não resulta diretamente de investimentos, de aplicações. Não é como qualquer coisa que eu compro na bolsa financeira, etc. Leva tempo. Leva tempo para que as pessoas ganhem segurança. E ganhem segurança para se descentrarem delas próprias. Portanto, há aqui uma duplicidade de desafio que é feito. Criar condições de segurança, de condições materiais, de acolhimento, de conciliação de vida familiar com a vida profissional, de maior estabilidade no trabalho, de proteção no desemprego e por aí fora. Quem não se sente seguro não tem capacidade para se descentrar de si próprio. E este é um desafio que nós só conseguimos ultrapassar se conseguirmos devolver alguma segurança às pessoas para que não se sintam ameaçadas. O que não quer dizer que elas estejam bem ou que seja correto, mas é uma das partes da questão para que se encontre uma necessidade de alteração de comportamentos. Porque nós sabemos, e agora mesmo já quase que a concluir, que esta modificação de comportamentos tem impactos que nós não conhecemos, que não medimos e que não sabemos como lidar com eles. Nós temos pela primeira vez, ou vivemos pela primeira vez, numa sociedade que rompe todo o modelo de socialização, que rompe todo o modelo de enculturação. Temos pais velhos, como disse a Maria Luís, acima dos 30 anos. São velhos para terem um bebê, objetivamente velhos para terem um bebê. E só têm um filho. E isto determina modelos educativos completamente diversos. A postura de uma pessoa de 30 anos, de 35 anos, é diferente de uma postura de uma pessoa mais nova. A estabilidade no trabalho e a estabilidade numa carreira determinam um posicionamento diferente da relação que tem com a criança. Criança que não fez parte do projeto de construção da vida daquela família, porque já só nasceu quando ela já estava estabilizada. Este é um modelo de socialização que nós não sabemos os custos. Crianças únicas, filhos únicos, é um modelo sem paralelo na história da humanidade. A China já está a observar consequências terríveis deste impacto.
crianças mínimas com síndrome de solidão, que não aprenderam com quem socializar, que não sabem o que é que quer dizer nem tio, nem primo, porque não existe. São eles, os seus pais e os seus avós. Portanto, são modelos sociais relativamente para os quais nós não temos resposta. Não estou aqui a classificá-los bons nem de maus, mas são novos. E nós não os pensamos, nem sabemos como resolver a questão. E depois temos velhos e muito velhos. E temos o síndrome da solidão, afetando de forma muito clara toda a sociedade. E com tudo isto nós vamos perdendo competências sociais, competências coletivas, ignoramos modelos, esquecemos referências, deixamos de contar histórias. E este é o grande repto, é um dos grandes reptos de não se terem meninos, não é? Portanto, já não estou a responder à questão que me foi feita, mas estou a colocar qualquer coisa que eu tinha também que colocar, que tem a ver das consequências, e nós para isto não estamos preparados, porque não se trata só da nossa finitude física como comunidade, trata-se da nossa finitude anímica como comunidade, porque perdeu os conteúdos da relação. E concluindo, diria só, naturalmente, consistência de políticas públicas, naturalmente. De políticas públicas que induzam modificação de comportamentos individuais. De comportamentos individuais que têm naturalmente a ver com os modelos de consumo e que têm a ver com o imperativo da recuperação de um espírito de comunidade. E volto a repetir, a segurança é nuclear, porque recuperar a capacidade de pensar e aceitar espaços para os outros e com os outros só com alguma segurança. Muito obrigada. Muito obrigado. Dava então a palavra ao professor Jost Bergman. Half an hour will do? Depends on how many questions I have to follow. No, for your first presentation. Okay. Não. The benefit academics who perform internationally is that we meet colleagues from other countries, and every 10 years you meet them again. And so when Alfredo asked me to come today, I couldn't say no, because this was the professional friendship I had to honor. I'll try, as Alfredo asked me, not to give answers, not answers for the immediate future, not certainly answer for the immediate future of Portugal, but give you some, say, frameworks and some points of reference you should not forget when devising a policy on the mid and the longer term. And I'll do so by dealing with 4 points. What is the social state, the welfare state? I'll give an illustration on social security. I'll try to give my interpretation of the European social model, and hence maybe of the challenge. And then I'll close with a challenge for societal policy, say. The task of society, and I can in fact build on what my colleagues have said. Society have 3 main tasks. The first is to have and to keep members. That's a demographic challenge. Secondly, and my colleagues have dealt with that. Second is make sure that those members keep together and are willing to live together. That's the social cohesion challenge. And I will go into that especially. And the third one, of course, you're overwhelmed every day in the newspapers with that third challenge, that is to keep that society productive, the economic challenge. I will not deal with that. You're overwhelmed with that.
So social cohesion. Very often, and especially economists prefer so, to operationalize social cohesion purely in income inequality terms. And so the idea is income inequality may not be too large, or at least not be visible to be too large, otherwise you will lose your cohesion. But there is more at stake in a society than just income inequality. A society can only perform and can only continue and can only safeguard its social cohesion when the different spheres of action in that society are to some extent linked to one another in a balanced way. You have your economy, you have your schooling system, maybe your family institutions, you have your political system, you have your fallback mechanism, your welfare system, and they should meet one another. They should be in a balance one another. That's what I call the horizontal cohesion you need in your society, and that needs mediation, that needs talks, that needs, say, links to it. And social bargaining is a very important element in that. I think also in a country like Portugal, there is quite some tradition of social bargaining in which many of those major institutions in society are linked to one another and are coordinated. Horizontal mediation. But the horizontal mediation at the end of the day will take place at a high political, societal decision level. And they can only do the mediation and guarantee social cohesion in that sense when they are the real voices of what is living in society. And so you have also a vertical line in social cohesion, that is a vertical axis, that civil society should be linked and should be voiced and should be represented by the mediators who decide at the state level, at a higher level. And I'll come back to that. How is policy making made? Well, policy, one will make policy because there are problems. Society is like most of us, we are lazy. Society is lazy. And society will only act when there is a need to act, when it should act, when there is pressure to act. And when is there pressure? Well, there is pressure when it seems that the structural factors, the economy, the demographic situation, the technological evolution, the insertion in a broader common market maybe, that kind of thing. Things which have stability in society. Not eternal stability, but some stability in the medium and longer term. That's given, and that develops. And we make evaluations of that. And the evaluations we make is based on values. If we like freedom, or equality, or solidarity, to take the values of the French Revolution, we will act and we will interpret society in line of our values. And so it's not by accident that if things are good in a country, that there are three political parties voicing values. A conservative party which at the end of the day gives some more interest on freedom. A socialist party which, if it's good, has some more interest in solidarity. And maybe a Christian democratic who says, well, those two values, it's solidarity which is at stake. It's fraternity which is at stake. And so basically what happens in a society is that one make groupings, one make political parties that can evaluate the situation as it presents itself in line of that value basis we make. And so the confrontation of those values with what happens may lead to policy making. But policy making will only be possible if there is enough support for that decision to be taken. All we know on the welfare state, on the social state, are in fact decisions which have been taken in society and which have been backed
by a majority in Parliament at some point. A majority which has to stay there in order to have the provisions that have been decided on continue. And so what you need for making policy are three elements. You need feasibility and maybe a necessity because there are problems and you are not satisfied with the actual situation. You need legitimacy. You need a value basis to make policy. And of course you need support. And you can have support that will also say that you need enough people or organizations or political parties which give you the legitimacy to take your measures. Don't forget that. Policy making is not a matter of there is a necessity, it's also a matter of legitimacy, and it's also a matter of support. And in European countries, that policy making is done in different ways. In fact, there is a triangle which is at stake, a triangle between the state, citizens, and the social partners. And the state will take decisions inspired and giving on the basis of the legitimacy that is given by the citizens, like it is done in UK. The UK has no need of social partners. They don't need unions, no. In their local constituencies, it is the members of parliament who represent the people and who in parliament take decisions. Yet in the continental countries like Germany, France, Belgium, Luxembourg and so on, Switzerland, it's the social partners that have to decide, that have to make agreements, that have to make compromises, in fact, on what to do for labor, the unions, and for capital, the employers. They take the basic decisions, and these decisions are taken over by the government in the state decisions. And in these Scandinavian countries, it's that continental tradition of the social partners, but very closely linked with the state political parties who take decisions. I was told that Portugal is a continental country in the making and that social partners might play a very important role in mold the basic decisions in society. Molding to what extent are you going to distribute labor and distribute income, basic decisions. Because what do we do in society? We educate and train people. Rosario has referred to that. So that they can be inserted in the labor market. So that people can earn their money, that they have an income. And that income is necessary in order to guarantee their social inclusion. You put it in macro terms, it's social cohesion, which is at stake. The weak point is the insertion in the labor market. Because you can only have an insertion in the labor market if two things fix, if two things meet. That is, the capacity to work and the job. So if you have capacity and there is a job, you can be inserted in the labor market. Economists will say you need a link, you need that supply and demand of labor find themselves, and then you can insert in the labor market. But quite some people are not yet able to be inserted in the labor market. And others become sick and unemployed and so on. And so they are not inserted in the labor market. And hence, income is in danger. And what is more for society, social inclusion and social cohesion is at risk. So what did we invent? We invented social security as a bypass mechanism. If insertion in the labor market, guaranteeing income is no longer possible, we have social security or social protection or whatever you may call it. And so enough people should be inserted in the labor market, otherwise the social security system becomes too heavy. And for instance, when, because of demographic evolutions, life expectancy is growing and the number of retired people is enormously growing,
it makes an enormous difference for the bypass mechanism we are elaborating by way of pensions. What we have seen in the last decades is that it became difficult to have the social protection system as it was. And one has tried to, say, alleviate it somewhat by reintegration policies and sending people in retraining so they can again be on the normal line of labor market insertion, income and social inclusion. But reinsertion is only possible when there are enough jobs available, so when labor demand is enough. And all countries are fighting with making that balance and finding solutions for that. My illustration, social security, social insurances. All insurances, and also social insurances, have this basic formula they have to abide with. Risk equals probability times damage. The damage they cover in social security is the income loss, because that income is lost, so that's the gap that should be filled up partly again. That's the damage. The probability is, of course, the number of cases that will happen. And so the risk is the combination of those two. And in order to limit the risk, you have two elements you can play on the probability or on diminishing the damage. Because the damage is the loss of income. But the longer it takes that loss of income, desto larger the damage will be, which you have to cover in your social security system, because your risk is then enlarging. And we do it in a solidarity way. In all social insurance, in all insurances, also private insurances, we use a risk solidarity. That is, all the members of the insurance will contribute, but only those who are hit by the contingency that is covered will get a benefit. And so what happens, in fact, is what is called a horizontal redistribution. A redistribution from those who have contributed but were not hit, by fire, for instance, towards those who are hit. It's a horizontal redistribution. But in Social Security, on top of that normal horizontal, in any case, horizontal redistribution, otherwise it makes no sense to have an insurance. In social insurances, we might also include a subsidizing solidarity. And that is by asking relatively more to the low risks than to the high risks. A fireman has a higher risk of incapacity to work than a university professor. And yet the university professor and the fireman pay the same contribution, say 10% of their wage. So those with the low risk, the university professor is in fact paying too much for that insurance. But that's accepted as a way of subsidizing solidarity. And there is income solidarity which is possible. That is that high incomes may pay a higher contribution than the low income earners. You can even conceive that the lowest wages don't have to pay contributions and nevertheless are covered by the social security system. At that moment, you have an income solidarity mechanism inserted in your social insurance system. Those two, subsidizing and income solidarity mechanisms, they add a vertical redistribution from high to low, normally, in your protection system. And then, of course, there is pure solidarity when you have social assistance schemes, minimum income schemes, which are paid out of the general budget and where no contributions are paid, so where no insurance solidarity elements are at stake. Just to show you that we have devised over the years in European countries systems that could guarantee social cohesion because we have elaborated a complex system of solidarity. And that complex system of solidarity is apparently necessary, or was shown to be necessary, to have social cohesion and legitimacy for it living.
some tables whereby European approaches to welfare are compared with what is done in the United States. Because we are overwhelmed, and certainly when you follow television debates now in the United States, and you hear the Republicans, you must be overwhelmed by the fact that there is so much stressing on privatization. I'll show you what the effects are. These are productivity indicators for European countries at the millennium turn, because then the situation was still very clear, compared with the United States. For the European Union, these are the 12 at that moment European countries which are compared with the United States. The first line is GDP per capita, gross domestic product, what is the wealth of a nation that is produced in 1 year per head of the population per capita. And you see that when Europe is performing 100 units of GDP, the United States is performing 130, 1/3 more. But if you look at it per employed person, then the United States is only 108 as against 100. And the explanation you find in the third, that is the number of hours worked per capita. The number of hours worked in a society given the population per capita. And then you see that the United States perform 144 hours when Europeans perform 100 hours. But the GDP per hour worked is not 144, but only 89 as against 100. The remuneration is more or less the same, 101, 100, and productivity as against remuneration, weighted by remuneration, is 87 in the United States as against 100 in Europe. What does that mean? It means that silently, collectively in European countries, we decided to be very productive. And we do so by setting minimum wage levels. And derived from that, you have minimum benefit levels. And it means that over the years, a person can only be employed if the employer can afford that minimum wage. So if a certain amount of productivity can be delivered by that worker. By doing so, we put an enormous productivity drive in our society. And so you could say, collectively, maybe silently, maybe in the tradition, we have decided to be very productive, to ask very much of our workers. But the other side of the coin, of course, is that there are people who are not productive enough to be inserted, who are not trained enough, who become invalidated, and so on. And so we have to foresee a system that can act as a fallback mechanism for those who are not productive enough. This is our system. Our system is social protection. And we devote an enormous amount to that system of social protection. In European countries, Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands, UK, Sweden, Japan, and US, in European countries, we spend somewhat at 27 up to 38% in Sweden of our GDP, of our national wealth, in redistribution by social protection. This is in gross terms. If you deduct taxes, you come to a GDP share in net terms, and it hovers around, say, 25, 26, up to 30%. If you look at the United States, they spend only 50% of their GDP in social protection. And if you deduct the taxation on it, then it remains 15.5%, because the benefits are so low that you can hardly tax anything on that. And anyhow, they don't want to tax, as you know. But if you look then at what is spent in private terms, in private insurances on the same social security risks, then we had
2, 4, 5% in European countries, and 12% in the United States. And so overall, the total here means that European countries, as well as the United States, spend, say, 27, 28, 30% of their GDP to social protection. But we do it in a public way, in a statutory way, in an obligatory way. And in the United States, one does it much more in a private way. And the effects are as such. You have, for different member states, you have 2 bars. The white bar represents the percentage of households that would live in poverty, under the poverty line, if you do not take into account their social security income. And so all the pensioners, the unemployed, the invalidated, the sick, who live on their social security benefit, of course, don't have a primary income, and so they would have an income under the poverty line for their type of household. And you see that in European countries, it is 40%, 45% even, 46%. So 40, 45% of households would live under the poverty line if no social security would exist. But if you take into account their social security income, then the poverty incidence drops to 6, 7, 10, 12%. So our social security system can organize an enormous redistributive mechanism so that 30, 40% of the population of the households are lifted above the poverty line. And then you can compare with the United States here. They start quite well, 35%. Yes, everybody may work, combined to jobs even, but remunerated on a level that is not in fact a productivity that corresponds to human dignity. But their social security system can only manage a redistribution so that 25% of the Americans live on poverty. We Europeans do not stand that kind of inequality. The Americans do, but they have 10 times more prisons than we in Europe. It's another way of social cohesion. So the challenges, there is a functional challenge. That is that we have to adapt our social protection systems, our welfare state, to the demands of the structural developments, to postmodernity. My colleagues have referred to other kinds of settings of households, other kinds of labor participation of women. Many of our social security systems, they use tariffs according to whether you have dependents or not. So there is a very huge family bias in our systems. And the trend in society goes towards much more individual rights on social security also. So postmodernity. We are confronted with globalization. We are certainly confronted with the financial and economic crisis for the moment. There is the challenge of the Lisbon Agenda of 2000, which still stands in the sense of there is still a challenge of changing our society, shifting towards a knowledge-based society. And there is the problem of financial sustainability, but I was not asked to deal with that problem. But in having those challenges, we should be aware also that in addressing those challenges and finding answers to those challenges, we should also take into account that we should look for a method by which the minimum protection which we had and which was yielding productivity, but also needed a fallback mechanism, that productivity is high enough to afford employment, wages, and then benefits at a level that we can guarantee human dignity. Why? Because we need that apparently if we want to have legitimacy to continue our states and to have social cohesion in our member states. And beyond that, I come back to what I said at the beginning. There is the necessity of the horizontal axis,
And as far as social protection is concerned, at this moment it means that we should gradually change from a purely curative, responding approach towards a much more capabilities approach, where you, instead of giving income, try to bolster the citizens by training, by education, by giving them an adapted workplace, so a much more preventive, reintegrative capabilities approach. And there is the vertical axis, that is, we have to bolster civil society. We should give room to social organizations, not only unions, but maybe newer social movements who are responsible for the values in our society, and who should be able to be the value carriers on which we can build legitimacy to have social protection and the welfare state, and to some extent our European identity guaranteed, in fact. Thank you.